Na quietude dos lugares selvagens do mundo, às vezes, a morte move-se em silêncio, desliza entre a erva e o pó, sobre pedras e raízes, fria, paciente, antiga. Um simples movimento da sua língua pode ler o ar como um livro. Um único golpe pode mudar o destino da própria vida. Esta é a arte da matança venenosa. Imagine isso, uma gota menor que uma lágrima, clara como o cristal, deslizando através da carne e em direção ao sangue. Em questão de segundos, o corpo se rebela, os músculos se contraem, a visão escurece. O coração palpita e se dobra. Um homem cai, depois outro e outro. 30 vidas ceifadas por algo que caberia facilmente na ponta de um alfinete. Isto não é um mito. Esta é a realidade das cobras mais venenosas do planeta. São criaturas tão letais e eficientes que um único sopro muito próximo pode significar o fim. Desde os desertos da Austrália, as selvas da Ásia, das savanas de África, as selvas tropicais da América, elas governam em silêncio. Cada uma está armada com toxinas letais, silenciosas como uma sombra. E agora, o seu mundo está prestes a se revelar. O sol ainda não apareceu no horizonte do deserto australiano, mas mesmo assim, a terra já está impregnada de calor. Um fraco raio de luz se espalha sobre o horizonte, brilhos que se refletem nas pedras, lambendo as bordas de um mundo assado em silêncio. Sob a crosta rachada de argila, algo se agita. Uma sombra se move sob o pó vermelho, lenta, deliberadamente, antiga. Da quietude emerge a taipan do interior, Oxyuranus microlepidotus. Com apenas 2 metros de músculo e precisão, as suas escamas brilham com a cor da terra queimada pelo sol. Um verde oliva pálido salpicado de ouro, que se desvanece num castanho intenso perto da espinha dorsal. É o disfarce perfeito. O ar está fresco o suficiente para se mover, mas apenas por um instante. Em breve, o sol escaldará com tal intensidade que até a pedra parecerá encolher-se perante a sua presença. Por enquanto, o taipan desliza sobre a salina com a cabeça erguida, farejando o ar. A sua língua move-se rapidamente e com inquietação. Um aroma persiste. Quente, mamífero, familiar, o rato do deserto. A taipan faz uma pausa. Ainda não precisa de velocidade. Os seus olhos, pequenos e acobreados, escrutinam o horizonte. Um buraco, meio escondido por uma pedra, deixa escapar um leve sopro de ar. Abaixo dele, um labirinto de túneis se estende como veias sob a crosta terrestre. A taipan abaixa a cabeça, sentindo o mais leve tremor no solo. Começa a acontecer. Ela desliza entre as pedras com uma fluidez surpreendente, seu corpo deslizando como água derramada sobre a terra. Ele para. O chão vibra novamente. Um batimento cardíaco, um correr. O rato está perto. Em um instante, a calma se transforma em violência. A taipan ataca, rápido, tão rápido que o olho não consegue acompanhá-lo. As presas penetram profundamente, liberando uma gota de fogo bioquímico. Dentro do corpo da ratazana, o veneno começa a agir. As neurotoxinas paralisam os nervos. As miotoxinas destroem o tecido muscular e as hemotoxinas desintegram o sangue. Em questão de segundos, a pequena criatura fica paralisada. O seu pulso enfraquece e o seu corpo fica imóvel. A taipan liberta-se, observando, esperando. A eficiência é tudo. Ela não desperdiçará energia lutando com a vida. Quando o espasmo cessa, ela retorna, abrindo suas mandíbulas com uma graça impossível, engolindo o rato inteiro. Acima, uma águia ousada planeja preguiçosamente em círculos, com olhos afiados como obsidiana. A taipan sente o tremor das asas antes que a sombra a cruze. Ela desliza para a cobertura, colando-se ao chão. A águia mergulha, mas é tarde demais. A cobra desapareceu, escondida sob uma saliência de pedra. A ave pousa, perplexa, examinando os arredores. Lá embaixo, na fresca escuridão, a taipan enrola-se, invisível novamente. As horas passam. O deserto torna-se selvagem sob o sol. Nada se move, até o vento se retira. A cobra espera pacientemente, com o coração a bater lentamente, conservando água, energia e tempo. O seu metabolismo mergulha na quietude, como se o próprio mundo tivesse parado.
Só quando a luz começa a suavizar-se novamente, quando as sombras se alongam e o ar se dissipa, é que a cobra se move. Ela desloca-se para a entrada da sua toca, parando no limiar. Outra presença. Uma cobra castanha, mais longa e esguia, move-se sobre as rochas. Os dois predadores encontram-se. Por um instante observam-se mutuamente. A taipã estica a língua, sondando as suas intenções. A cobra castanha mantém-se firme. Então, com um movimento ondulante suave, afasta-se, deslizando entre os arbustos. Um confronto foi evitado. Por enquanto. Em tempos de seca, a terra racha e as presas desaparecem. Então, mesmo a realeza mais venenosa tem de lutar pelo que resta. As semanas passam, o terreno começa a mudar. Nuvens escuras se acumulam no horizonte, baixas e pesadas. O ar fica denso, eletrizante, carregado de tensão. A taipã pressente isso antes que a primeira gota caia. A profunda pulsação da pressão, a tempestade que se aproxima. Ela levanta voo de sua toca quando o céu se abre de repente. A chuva castiga o deserto, enchendo riachos secos em minutos, encharcando a terra que estava sedenta há meses. Os sapos coacham, os insetos levantam voo e o aroma da vida espalha-se pelas planícies. A taipã move-se entre tudo isso. A estação da fome terminou. Começa a estação da renovação. As chuvas não só atraem presas, como despertam velhos instintos enterrados no sangue. A taipã segue o rastro das feromonas de outra. Uma mulher. Madura. O seu aroma impregna a argila úmida. Quando se encontram, não há afeto, apenas a coreografia da sobrevivência. Enrolam-se, contorcem-se, tateiam o ar à sua volta. Por um instante, os seus corpos movem-se em uníssono, um emaranhado perfeito de escamas e força. Quando termina, separam-se. Os dias que se seguem são curtos e brilhantes. O macho caça com vigor renovado, acumulando energia antes que o calor volte. Uma manhã, uma sombra o cobre novamente. Um lagarto de pescoço grosso e blindado, caçando a mesma presa. A taipã fica imóvel, com a cabeça ligeiramente erguida. O lagarto ataca, suas garras rasgando a poeira, mas a cobra é mais rápida. Um único golpe na perna dianteira. O lagarto se contorce, tropeça e desacelera. O veneno faz seu efeito implacável. Em questão de minutos, ele cai. A taipã observa a morte em silêncio, sua língua roçando o calor que se esvai. Ela se alimenta até que o sol esteja muito alto e então se retira novamente para debaixo da terra. No final do verão, o deserto volta a ficar escaldante. Os poços de água reduzem-se a espelhos. Os sapos desaparecem na lama. A taipã retira-se para túneis mais profundos, para o sopro fresco do submundo. Lá, ela esperará durante meses, emergindo apenas quando o calor permitir, alimentando-se com moderação, existindo entre pulsos de tempo. No entanto, mesmo lá, na quietude, o seu poder permanece absoluto. Nas suas glândulas encontram-se moléculas que detêm a vida em questão de minutos, não de horas. Uma única gota, quase invisível, tem potência suficiente para abater 100 pessoas, para silenciar todos os habitantes de uma pequena aldeia. Mas a taipã do interior não mata por domínio ou crueldade. O seu veneno é uma ferramenta de sobrevivência. Por enquanto, a última luz desaparece no Outback. O horizonte começa a brilhar com algo novo. A tempestade que encharcou as planícies desloca-se para leste, trazendo consigo o sopro de outro mundo. O ar torna-se úmido, carregado de aromas. A terra vermelha e rachada transforma-se em névoa e vegetação. Árvores crescem onde antes não havia nenhuma. O zumbido dos insetos se intensifica. Além do limite do deserto, estende-se outro reino, dos rios, bambu e a sombra. Lá, no meio das florestas úmidas do sudeste asiático, uma cobra maior, mais inteligente e igualmente letal espera por você. A floresta transborda de vida. O amanhecer filtra-se através do dossel pingante. Transforma cada gota de chuva numa centelha de ouro. As cigarras gritam das copas das árvores. Os sapos coacham nas poças abaixo. Cada folha, cada tronco oco, cada pedaço de bambu parece estar vivo. Em algum lugar deste labirinto verde e pulsante, uma regra agita-se.
Da vegetação densa surge a cobra real, Ophiophagus rana. É imensa, 5 metros de puro músculo. As suas escamas brilham como bronze polido, cada uma com uma borda preta que capta o mais mínimo reflexo de luz. A capuz, quando estendida, forma um escudo de poder e advertência. Ela levanta a cabeça ainda mais, quase à altura do peito de um homem, e a floresta parece prender a respiração. Ela não se arrasta. Ela avança. O ar está impregnado de aromas. Sua língua se move, saboreando os rastros invisíveis que serpenteiam pela selva. Para ela, o mundo é um mundo de produtos químicos, feromonas, medo, decadência. Um fio se destaca, tênue, mas inconfundível. Cobra. O rei gira deslizando sobre a terra úmida, movendo-se entre raízes de bambu escorregadias pelo musgo. A cada poucos metros ele para, cheirando novamente. O aroma está mais intenso agora. Sob uma palmeira caída, há uma pequena abertura, escura e úmida. O rei abaixa a cabeça e desliza para dentro. Um sibilo, um aviso vindo de dentro. Espirais brilham, brancas e pretas. Uma cobra marrom, letal por si só. Mas ela não é rival. O rei ataca, veloz como um raio. Suas mandíbulas penetram profundamente. Seu veneno inunda a presa. Em questão de instantes, a cobra entra em convulsão. O rei espera. O veneno age rapidamente, paralisando os nervos, parando a respiração. Quando os espasmos cessam, a cobra começa a alimentar-se. Leva o seu tempo. A presa é grande, o processo meticuloso. As mandíbulas abrem-se desmedidamente, os ligamentos deslizam, o crânio desarticula-se. Pouco a pouco, o predador consome os seus congêneres. Quando tudo termina, o rei retira-se para a sombra, com o corpo inchado e os olhos vidrados de calma. Não caça todos os dias. Uma única refeição é suficiente para sobreviver semanas. Mas ele patrulha o seu território diariamente. Das raízes emaranhadas dos bambus às margens dos riachos da floresta, ele desliza como uma corrente. Outras cobras fogem ao sentir o seu cheiro. Os lagartos ficam paralisados. Até os macacos nas árvores ficam em silêncio quando a sua sombra passa por baixo. Por volta do meio-dia, o ar fica denso devido ao calor. A chuva começa novamente, cortinas prateadas que se filtram pelas copas das árvores. O rei diminui o passo, esticando a língua com mais frequência, à procura de ameaças. Um movimento ao longe, uma silhueta rápida e baixa, a mangusto. O único mamífero ousado o suficiente para desafiá-lo. A mangusto conhece o perigo. No entanto, gira em círculos, lançando-se para a frente e para trás. A cobra ergue-se com a capuz aberta. A água da chuva escorre pelo seu corpo em riachos perfeitos. A mangusto ataca. O rei ataca. Presas contra a pelagem, garras arranham escamas. Durante segundos, a floresta explode num turbilhão de movimento. Depois, silêncio. A mangusto esgueira-se entre os arbustos. A cobra mantém-se firme. Então ele se move. O instinto o guia para mais dentro da floresta, em direção aos antigos bosques onde o homem raramente se aventura. Lá ele encontra o lugar que já conhecia, uma pilha de folhas, úmida mas firme, empilhada perto da base de uma árvore. Ele a circunda lentamente, sacando a língua, e então se senta ao lado dela. O ninho. Seu companheiro está aqui. É menor. Mede pouco menos de 4 metros. Suas escamas são mais claras, de um tom mais dourado. Ao redor de seus anéis, dentro do monte, repousam os ovos, dezenas, brancos e coriáceos. Ela os guarda com a ferocidade de uma leoa, atacando qualquer movimento que se aproxime. O rei a observa com a cabeça baixa. Durante dias não comerá. Ela não irá embora. O calor do seu corpo aquecerá a postura, mantendo a vida no seu interior estável face ao frio das noites monsônicas. Dá uma volta 2 vezes e depois desliza novamente, patrulhando o perímetro. De todas as cobras do mundo, só esta constrói e protege um ninho. Os dias passam. As chuvas intensificam-se. Os riachos transformam-se em rios, os rios em lagos. O ninho começa a amolecer, a água sobe lentamente. A fêmea não se mexe. Os seus anéis apertam-se em torno dos ovos. Os sapos saltam sobre a sua capuz. Os insetos agarram-se às suas escamas. Mesmo assim, ela espera. Lá em cima, o rei regressa, observando de um ramo baixo. O seu corpo brilha na penumbra, cada músculo tenso.
Quando a água toca os ovos, ele desce, deslizando ao seu lado. Juntos começam a remover o monte, afastando os detritos, reforçando as bordas. Não é suficiente. O rio levará o que quiser. Quando os primeiros ovos se partem, derramando a clara na água, a fêmea bate na superfície repetidamente. A corrente aumenta, o monte dissolve-se. Ela permanece lá até não restar nada, os seus anéis agora flácidos, o seu corpo a tremer de exaustão. Só quando a água a cobre completamente é que ela nada para terreno mais elevado. O rei segue-a de perto. A perda é grande, mas haverá outra época. Com o tempo, as águas recuam. A vida renasce. O rei move-se novamente entre o bambu reluzente, traçando os limites do seu mundo. Aparece um rival macho, uma cobra enorme, quase do mesmo tamanho. Eles olham-se fixamente em silêncio. Então, sem veneno, sem morte, eles levantam-se. Os corpos entrelaçam-se, empurrando, lutando pelo domínio. É um ritual de força, uma batalha pelo direito de governar. As folhas espalham-se, os galhos partem-se. Durante minutos eles lutam, os músculos contraem-se e escorregam. Então o desafiante cede, deslizando entre a vegetação. O rei desce lentamente, vitorioso, mas ileso. A floresta volta a ficar em silêncio. Começa a chover novamente. A cobra real levanta a cabeça ao vento. O seu veneno, neurotóxico, rápido e preciso, poderia acabar com a vida de um homem em meia hora, paralisando a sua respiração. Um único ataque poderia matar 30 pessoas. No entanto, ela não o desperdiça. Mata apenas para comer e luta apenas para manter o frágil equilíbrio do seu reino. Ao cair da tarde, a luz torna-se bronzeada. A floresta exala vapor pela última vez antes do anoitecer. O rei perde-se entre o emaranhado de lianas. Para além das árvores pingantes, a terra começa a abrir-se. Os rios serpenteiam em direção a amplas planícies banhadas pelo sol. O ar seca, o verde dá lugar ao dourado. Muito a oeste, do outro lado dos oceanos e do tempo, outra serpente se banha sob o sol africano. O sol africano se ergue forte e branco, já queimando o horizonte. A savana desperta sob o seu brilho. A relva dourada treme com o vento seco. As acácias projetavam sombras longas e solitárias. De uma fenda num termiteiro, algo se agita. Uma cabeça estreita, com a forma de um caixão, cinza acinzentada. Desliza em direção à luz. A mamba negra, Dendroaspis polylepis, regressou ao seu mundo. É longa, com quase 4 metros. As suas escamas brilham com um cinza prateado, mimetizando-se na perfeição com o pó e a casca. Apesar do seu nome, o seu corpo não é de todo preto. A escuridão esconde-se no interior. Na sua boca, quando a abre para atacar, repousa a cor da morte. Ela sacudiu a língua, saboreando o ar. O dia ainda é jovem e a savana já vibra com o movimento. Os roedores saem a correr das suas tocas. Os pássaros chilreiam nos espinheiros. A mamba começa a mover-se. Desliza com uma graciosidade sobrenatural, a cabeça erguida, o corpo ondulando como uma fita de fumo. Ao contrário de muitas cobras, é uma criatura diurna. O calor aguça, impulsiona-a a caçar. Um estalo ao longe chama a sua atenção. Um gerbo rápido e gordo graças ao grão que sobrou da estação. A mamba fica paralisada. Todos os músculos ficam imóveis. A língua volta a mover-se, 1, 2 vezes, fixando a distância. Então ataca. 2 impactos rápidos, quase invisíveis. As presas cravam-se profundamente, injetando um cocktail de dendrotoxinas e neurotoxinas, um veneno concebido para paralisar o sistema nervoso. A gerbo corre alguns metros, depois tropeça. As suas patas ficam tensas, a sua respiração fica ofegante. Em questão de segundos, fica imóvel. A mamba observa da sombra de uma pedra, sem pressa. O seu veneno age rapidamente. Uma única mordida sua poderia matar 40 homens adultos. A dose que deu hoje não passa de instinto, o suficiente para parar um batimento cardíaco, para conter o ar. Ela engole o gerbo inteiro, os seus músculos contraem-se em ondas que mergulham a vida na sombra. Depois descansa, aconchegada debaixo de um monte de erva seca. A sua pele camufla-se perfeitamente com a terra. Ao meio-dia, o calor torna-se implacável. A mamba refugia-se no seu esconderijo, uma árvore oca perto da borda do bosque de acácias. Ela conhece bem este lugar, aninhou-se aqui durante anos.
A casca conserva o aroma do seu corpo, o musgo suave das escamas e do pó. No interior, o ar é fresco e calmo. Ela enrola-se sobre si mesma e espera. Lá fora, a savana continua. Manadas de impalas passam flutuando. Um abutre sobrevoa em círculos. Mesmo nesta crueza, o perigo espreita o caçador. Uma sombra cruza a relva. Uma águia marcial com as asas estendidas como o céu e o olhar penetrante. Ela avistou-a. A ave dobra as asas e lança-se em picada. A mamba já está em movimento. Ela emerge do buraco com uma velocidade que nenhuma cobra do seu tamanho deveria atingir. Estima-se que ela possa chegar a 20 km por hora, deslizando como um líquido sobre a rocha. As garras da águia cortam o ar onde ela estava há um instante. A mamba desaparece num labirinto de arbustos espinhosos. A ave sobe em espirais. Ao cair da tarde, a temperatura baixa. O ar arrefece, os insetos tornam-se mais ousados e os predadores emergem. Da borda do mato, outra figura move-se. Uma mangusto, esbelta e intrépida. Ela para perto da sua árvore, farejando. A mamba observa, com a cabeça ligeiramente erguida sobre a relva. Conhece bem este inimigo. A mangusto é veloz e imune a doses de veneno que derrubariam um homem em minutos. No entanto, nem mesmo a imunidade pode impedir um ataque certeiro. Ambos movem-se em círculos. A mangusto aproxima-se rapidamente, fingindo, recuando. A mamba permanece imóvel, esperando aquele passo em falso fatal. De repente, um lampejo de movimento, um salto muito próximo. A mamba ataca. A mangusto gira no ar. O golpe roça a sua pelagem, falhando por uma largura de bigode. Elas se separam novamente. A mangusto foge para o crepúsculo. A mamba desce ao chão. A noite se aprofunda. As estrelas brilham frias e intensas sobre a planície africana. Ela aconchega-se novamente no buraco da sua árvore, conservando o calor, com o coração lento e a respiração superficial. Nas suas veias, o mesmo veneno que poderia acabar com uma vida humana em 20 minutos permanece latente. As semanas passam. As chuvas não chegam, a estação seca se instala, a poeira cobre a relva e as presas escasseiam. Agora ela caça com menos frequência, conservando energias e confiando nas reservas de gordura acumuladas durante os melhores meses. Sua pele fica opaca devido à poeira. Outras mambas percorrem seu território, atraídas pela mesma fome. Certa manhã, o aroma de outra pessoa enche o ar. Um rival, maior, macho, o seu almíscar espalhado pelo vento. Ela pressente-o antes de o ver e quando ele chega, a tensão é instantânea. Duas cobras, imagens refletidas, a girar em campo aberto. Aqui não há veneno, não há morte, apenas domínio. Elas levantam-se, os seus corpos entrelaçando-se e colidindo, contorcendo-se numa dança de força. O pó gira à sua volta. O mais alto pressiona para baixo. Ela resiste, os seus músculos tensionam-se, sibilando suavemente. Após minutos de combate silencioso, ela cede, deslizando entre a relva. O vencedor permanece, mostrando a língua, e finalmente chegam as chuvas. O céu abre-se de repente, banhando a terra de prata. A savana transforma-se. O solo rachado transforma-se em lama. As flores brotam da noite para o dia, e os sapos coacham nas poças. A mamba emerge para este novo mundo, com as suas escamas brilhantes, limpas como a água. As presas regressam em abundância, roedores, lagartixas e pequenos pássaros. Ela desliza entre as pedras com a fome renascida. Um pardal voa muito baixo e, num instante, ela ataca. Uma mordida, um suspiro, e as asas do pássaro dobram-se. A mamba alimenta-se mais uma vez. Durante a estação das chuvas, ela ficará mais forte. Recuperará a gordura, as suas escamas brilharão e quando soprar o próximo vento seco, ela se retirará para pôr os seus ovos, brancos, macios, escondidos sob as raízes da sua árvore oca. Ela não ficará para vigiá-los, mas agora, enquanto o crepúsculo suaviza a terra, a mamba se enrosca perto da entrada do seu refúgio. A savana se estende infinitamente diante dela, viva, trêmula, cheia de perigo e promessa. Uma brisa suave percorre a grama, sussurrando sobre tempestades distantes a leste. Ela levanta a cabeça, saboreando o ar mais uma vez. O aroma é novo. Folhas molhadas, solo mais fértil, uma promessa de verde. A estação muda, levando-a para um mundo diferente. Além das planícies, estendem-se florestas mais densas e escuras, onde o ar vibra com a umidade e as sombras respiram. A tempestade irrompe.
arrastando nuvens para o horizonte. A mamba desliza de volta para a sua árvore quando a chuva começa a cair. A savana desaparece atrás dela. A quilômetros de distância, no mesmo continente, a floresta respira em silêncio. Raios de luz caem como lanças através do dossel, batendo no solo úmido, onde as folhas apodrecem e os escaravelhos sussurram. O ar é denso, impregnado com o cheiro de chuva e decomposição. Aqui, sob as folhas largas e as raízes emaranhadas, uma silhueta jaz semi-enterrada entre o lixo. Um padrão de tons castanhos, roxos e creme funde-se perfeitamente com o solo. Apenas o brilho fraco de um olho denuncia a sua presença. A víbora do Gabão, Bitis gabonica, espera. É enorme, tão grossa quanto o antebraço de um homem e com mais de 1,5 metros de comprimento. A sua cabeça é triangular, larga e pesada, adornada com 2 escamas córneas sobre as narinas. Ao longo do seu dorso, fragmentos de cor canela e chocolate estão dispostos como folhas caídas. Isso torna-a invisível mesmo para o olhar mais perspicaz. Ela não se move, nem durante horas, nem durante dias. O seu corpo é o solo da floresta. Um sussurro percorre a vegetação rasteira. Um rato, ousado e inconsciente, fareja a borda de um galho caído. As suas pequenas garras correm sobre as folhas mortas, soando como chuva. A víbora do Gabão sente as vibrações no ventre. Os seus músculos tensionam-se silenciosamente sob o seu corpo imóvel. A sua língua roça uma vez, absorvendo odores e calor na sua mente aguçada pela fome. O rato aproxima-se. Então, sem aviso prévio, ela ataca. Acontece mais rápido do que o olho humano consegue acompanhar. O golpe dura menos de 1/10 de segundo. Os seus dentes, os mais longos de qualquer cobra venenosa na Terra, com 5 centímetros, penetram profundamente. Uma torrente de veneno precipita-se no corpo do rato, uma mistura de hemotoxinas e citotoxinas concebida para destruir vasos sanguíneos, destruir tecidos e provocar o colapso dos órgãos. O solo da floresta volta a ficar em silêncio. O rato estremece uma vez e depois, nunca mais. O seu veneno não mata instantaneamente, mas mata completamente. Em questão de segundos, o sangue engrossa, a carne liquefaz-se e os delicados sistemas vitais desmoronam-se. Para um homem sem tratamento, a morte chegaria em horas, hemorragia interna, inchaço e colapso. Uma única mordida poderia acabar com 20 vidas. No entanto, ela usa-o com precisão, nunca atacando sem propósito. Ela espera mais um instante, certificando-se de que a presa está imóvel. Em seguida, avança, abrindo a boca desmedidamente com as presas dobradas enquanto as mandíbulas se estendem sobre a sua comida. O seu corpo ondula em lentas ondas musculares. Quando termina, volta a ficar imóvel. O leve inchaço no seu abdômen é o único sinal da violência que acabou de ocorrer. À sua volta, a floresta vibra, os sapos coacham nas poças, os insetos zumbem. Uma civeta passa com o focinho a mover-se à procura de larvas. Lá em cima, um calau deixa cair uma semente que salta nas folhas e desaparece na escuridão. Ela sente tudo. No entanto, continua a ser um fantasma. As horas passam. O ar arrefece ligeiramente, um nevoeiro espesso espalha-se entre os troncos. Um som suave e persistente aproxima-se. A civeta regressa, farejando mais perto, talvez captando o aroma da sua última refeição. Os seus bigodes roçam um ramo perto da sua cabeça. As suas pupilas contraem-se até se tornarem 2 fendas. A civeta hesita. A floresta prende a respiração. Mas a civeta segue o seu caminho. A víbora não desperdiça o seu veneno num desafio demasiado grande, a menos que seja forçada a isso. Pode permanecer no mesmo local da floresta durante 1 semana, ou mesmo 1 mês, alimentando-se apenas quando a oportunidade se apresenta ao seu alcance. O seu metabolismo é lento. Com o fim da estação seca, a floresta muda. O ar torna-se mais úmido e denso. Todas as tardes, nuvens se acumulam e explodem em tempestades repentinas e violentas. A água da chuva goteja das copas das árvores, acumula-se ao redor das raízes e enche as tocas. Esta é a estação da renovação, e com ela volta a abundância. Os sapos multiplicam-se, os roedores correm e os pássaros descem dos galhos mais altos para se alimentar. A víbora do Gabão move-se com mais frequência agora, despertada pela fome ao perceber o aroma da vida em movimento. Ela desliza sobre a folhagem sem fazer barulho.
Faz pausas frequentes, saboreando o ar com a língua. Ao anoitecer, encontra o que procura. Um pequeno duiker, delicado e ágil, a mordiscar frutos caídos. Alinha-se centímetro a centímetro, até que a sua cabeça fica a apenas 1 metro de distância. O ataque, quando chega, é devastador, muito mais rápido do que o reflexo do duiker. As presas cravam-se profundamente na perna, bombeando veneno em enormes quantidades. O duiker uiva uma vez, tropeça e cai entre os arbustos. Em questão de minutos, o seu sangue começa a escorrer e os seus tecidos se dissolvem por dentro. A víbora espera nas sombras, observando. A morte é certa. Acima, uma figura se move. Um leopardo. Os seus olhos brilham entre as folhas molhadas, captando o leve cheiro de sangue. Aproxima-se furtivamente, os seus músculos tensos sob a pelagem manchada. A víbora percebe tarde demais. Uma pata bate, pesada e precisa. Ela vira-se, sibilando, contorcendo o corpo para contra-atacar. A leoparda recua bem a tempo, as suas garras arranhando o flanco da víbora. Então, com a mesma rapidez, volta à quietude. A leoparda retira-se. A víbora do Gabão jaz ferida, mas viva, com as escamas rasgadas e o corpo enrolado em defesa. Dias depois, a sua ferida cicatriza. Cresce-lhe pele nova, lisa e pálida. As chuvas intensificam-se, batendo incessantemente sobre as copas das árvores. Ela move-se novamente, impulsionada por um chamado ancestral. Em algum lugar desta floresta, outro espera, um macho, atraído pelo aroma. Eles encontram-se sob a densa umidade. 2 gigantes, com padrões simétricos, entrelaçam-se lentamente entre as raízes. Seus movimentos são pausados, rituais. A floresta parece parar ao seu redor, sem som, sem luta. Apenas o suave roçar das escamas e o ritmo da respiração. Quando se separam, o ar torna-se ainda mais denso, carregado de renovação. Em breve dará à luz a próxima geração. Dezenas de crias vivas, cada uma miniatura perfeita, prontas para desaparecer entre a folhagem. Enquanto isso, o ar permanece baixo sobre as planícies indianas. A tarde instala-se em camadas de ouro e fumo. Os últimos raios de luz espalham-se sobre campos de arroz e erva selvagem. O calor do dia persiste, pressionando a terra. Das sombras próximas a um grupo de pedras, algo se agita. O próprio solo parece mover-se, uma bobina, espessa e cor de terra, desliza livre do pó. A víbora de Russell, da boia Russelli, começa a sua caçada. Não é grande para uma cobra de grande porte, mede apenas 1,5 metros de comprimento, mas o seu corpo é espesso, musculoso e apresenta um intrincado padrão de círculos de cor bronze, bege e castanho escuro. Os seus olhos brilham como âmbar derretido, grandes e sem pestanejar. Move-se sem pressa, o seu corpo deslizando suavemente sobre o solo, a sua língua brincando com a noite. Durante o dia, esconde-se debaixo de troncos, em covas secas, às vezes debaixo dos telhados de palha das cabanas. Mas a noite é o seu reino. É então que os campos ganham vida. Os sapos coacham nas poças, os ratos esgueiram-se entre os caules, os grilos pulsam num ritmo incessante. Ela ouve tudo. Cada vibração através do solo indica-lhe para onde se move a vida. Ela para perto de um grupo de tocas, roedores gordos, desprevenidos após a colheita. Ela enrosca-se com força, com o corpo meio enterrado na relva e a cabeça mal aparecendo acima do solo. A víbora espera imóvel. Os minutos passam. 1 hora. Então um bigode, uma cauda, movimento. Quando se sente ameaçada, quando um passo se aproxima demais, um sibilo brota dela como vapor escapando. Pode parar um homem na hora, congelado na escuridão. Mas os camponeses que trabalham nestes campos muitas vezes não a veem. Pés descalços pisam a relva alta. Um momento de descuido é suficiente. Todos os anos, milhares de pessoas esbarram acidentalmente em seus dentes. Ela mata mais humanos do que qualquer outra cobra do subcontinente. Não por agressão, mas por proximidade. Esta noite, porém, o campo está vazio. Ela devora a sua presa lentamente, com as mandíbulas desencaixadas e os músculos ondulando pelo seu corpo grosso. Quando termina, descansa sob um monte de juncos. Além do campo, um milhafre voa em círculos, os seus olhos aguçados à procura de movimento. A víbora está muito bem escondida, mas tem outros inimigos, mangustos velozes que caçam pelo olfato, imunes a doses de veneno que matariam um boi.
Um passa perto dela agora, farejando com a cauda a mexer-se nervosamente. A víbora pressente-o através da terra e achata o corpo. Mimetiza-se perfeitamente com o pó. A cobra Fer-de-Lance, Bothrops asper, está acordada. Ela desliza lentamente para a frente. Suas escamas brilham como bronze oleado, com um padrão de losangos pretos e marrons que se fundem perfeitamente com o solo coberto de detritos. Ela mede apenas 2 metros de comprimento, mas é tão grossa quanto o pulso de um homem. Sua língua se move para dentro e para fora, saboreando o ar. Ela pressente algo, movimento. O leve roçar de pequenas garras, um roedor, colheita. Ela se posiciona sob as folhas perto de uma trilha estreita, percorrida por inúmeras criaturas noturnas. Lá ela esperará. A floresta zumbe ao seu redor. Insetos gorjeiam, sapos coacham e, em algum lugar mais acima, um macaco emite um último grito antes de silenciar. A Fer-de-Lance permanece imóvel, uma arma à espera do seu gatilho. O seu corpo está frio, mas alerta, a cabeça inclinada, as fossas termossensíveis abertas ao mundo. Detectam a temperatura do ar, o pulso sanguíneo, o calor da presa. Os minutos passam. De repente, um estalido, um rato castanho, com o focinho a tremer, emerge do mato. Atravessa o caminho apressadamente, alheio ao perigo que se esconde a poucos centímetros. Em menos de um instante ataca. O movimento é explosivo. Um turbilhão de movimento, músculos que se deflacionam como uma mola liberada. Presas, longas como o polegar de um homem, perfuram a carne. O ataque termina em menos de 70 milissegundos. O roedor grita, cambaleia e morre em questão de segundos. A Fer-de-Lance retira-se, esperando que o veneno faça efeito. A sua mordida produz uma mistura terrível, hemotóxica e proteolítica. Destrói por dentro, rebentando vasos sanguíneos, decompondo tecidos e transformando a carne em líquido. Uma única gota poderia matar 30 pessoas. Para o rato, é a morte instantânea. Quando se alimenta, engole a presa inteira, sem mastigar, sem pausas. Apenas uma ingestão lenta e eficiente. Neste mundo úmido, a comida estraga-se rapidamente. Come quando pode, descansa quando deve. A selva recompensa a paciência. É ao mesmo tempo caçadora e perigo. A sua espécie é responsável por mais mordidas de cobra na América do que qualquer outra. Os agricultores que limpam o mato, os viajantes que atravessam as trilhas da floresta, todos correm o risco de dar um passo demasiado perto. A cobra Fer-de-Lance ataca por medo, não por malícia, mas o seu veneno não perdoa. A carne escurece, as extremidades incham, o sangue jorra da pele. Sem tratamento, a morte pode chegar em 1 hora ou prolongar-se por 6, cruel e inevitável. Ao amanhecer, ela retira-se mais profundamente para as sombras, sob um emaranhado de raízes. Quando o sol nasce, mal toca o solo da floresta. Os papagaios gritam nas copas das árvores. As formigas marcham em densas filas negras sobre a terra. Mas nesta abundância, o perigo espreita. A borboleta Fer-de-Lance não está sozinha. No alto, uma águia arpia voa em círculos. As suas asas largas cortam o ar. Ela caça macacos e preguiças, mas de vez em quando também caça cobras, especialmente aquelas que se afastam demais da cobertura. A víbora permanece imóvel, seu corpo camuflado entre as raízes. Mais tarde, ao entardecer, começa a chover, primeiro suave, depois torrencial. Em questão de minutos, a selva se transforma num tambor. Cada folha vibra ao ritmo. A víbora emerge do seu abrigo, saboreando a água com a língua. A mangusto para, ouvindo. Depois segue o seu caminho, perseguindo uma presa mais fácil. A víbora permanece imóvel durante horas. A noite intensifica-se. O ar enche-se de neblina e mosquitos. Ao longe troveja, a promessa da monção. Durante semanas, sentiu que a mudança se aproximava. A umidade aumentava, a terra amolecia. Quando as chuvas chegarem, tudo mudará. Os campos ficarão inundados, as tocas serão alagadas, as presas se dispersarão. A víbora terá que se mover, se adaptar. As primeiras gotas caem antes do amanhecer, pesadas, grossas e quentes. Batem no chão como tambores. A víbora emerge quando a água inunda seu esconderijo. Um relâmpago cruza o horizonte, revelando a sua silhueta deslizando entre os talos de arroz meio submersos na lama.
Rãs saltam por toda a parte, insetos pululam. Ela ataca repetidamente, alimentando-se antes que o dilúvio a obrigue a subir para terrenos mais elevados. Ao meio-dia, o mundo é água. Os campos transformaram-se em lagos rasos. Ela encontra refúgio num monte de terra debaixo de uma árvore caída. Encolhe-se com força e espera. Os dias passam. A chuva não cessa. A terra fica inundada. Mas a vida sempre perdura e, à medida que as águas recuam lentamente, começa uma nova estação. Agora ela pesa mais, o seu corpo transbordando de vida. As víboras de Russell não põem ovos. Dão à luz às suas crias vivas, pequenas versões de si mesmas, cada uma já armada e preparada. O momento chega silenciosamente durante uma tarde úmida impregnada do aroma da erva molhada. Ela enrosca-se com força e treme. Uma após a outra, as pequenas cobras deslizam para a liberdade. 20, 30, 40 delas, cada uma com o tamanho da palma da mão. Elas dispersam-se instantaneamente, desaparecendo entre os juncos. Ela observa por um momento e depois afasta-se. A sua parte terminou. O mundo à sua volta zumbe com o som dos grilos, das rãs e do barulho distante do gado que se move pelos caminhos inundados. Ela desliza para a água com a cabeça erguida, nadando com braçadas lentas e deliberadas. Ao nascer do sol, o vapor eleva-se da terra. Os campos voltam a brilhar em tons de verde e dourado. Os camponeses regressam para cuidar do arroz, descalços sobre a terra macia. A víbora mantém-se nos limites, na fronteira entre o selvagem e o domesticado. Agora caça entre as pedras onde pequenos lagartos tomam sol. Um ataque rápido, um silvo suave, uma presa consumida sem desperdício. Todas as noites alimenta-se, muda de pele e cresce. O seu corpo escurece com novas escamas, mais brilhantes e fortes. Ela ouve a terra, o estalar das suas presas e o ritmo distante da chuva, reconhecendo-os tanto pelo tato como pelo olfato. De vez em quando, ela cruza-se com outros da sua espécie. Às vezes partilham pacificamente um pedaço de campo, separados por fronteiras invisíveis. Outras vezes eles colidem. Duas fêmeas se encontram perto de uma pilha de entulho. Seus corpos se erguem, sibilam, se enrolam. Elas atacam, não para matar, mas para reivindicar território. Quando termina, uma se retira marcada, mas viva. Ao amanhecer, ela volta para descansar sob um tronco descartado. Por enquanto, os campos estão cheios. A monção é constante e a noite transborda de alimento. Mas as estações mudam, como sempre. Em breve as chuvas cessarão, a terra rachará e o ar voltará a aquecer com força. A víbora entrará nas sombras, esperando o seu momento. Uma brisa agita a erva. Traz consigo um aroma distinto, sal, distância, selva. Para o sul, onde o vento se torna quente e úmido, a floresta torna-se mais densa até se transformar em algo antigo e verde. A cobra desliza entre a relva. O vento muda. O ar cheira a mares distantes, a selvas mais profundas do outro lado da água. Para o sul, além das costas da Ásia, novos mundos aguardam. Novo mundo, repleto de espirais e cor. Lá, na selva, a noite cai rapidamente. As sombras alongam-se e fundem-se até que a floresta se torna um único corpo vivo que respira. O ambiente parece pesado. Está impregnado do cheiro de folhas molhadas, terra e decomposição. Sob a copa das árvores, sob um manto de folhagem caída, algo se agita. Um triângulo pálido cintila na penumbra. A chuva desperta a vida. Os sapos coacham freneticamente. Os roedores correm em busca de abrigo. A presa agita-se por toda a parte. Desliza entre as poças. Os seus músculos flexionam-se com uma força silenciosa. Sob o dilúvio, encontra um sapo agachado debaixo de uma folha caída. Outro ataque, outra presa. O seu veneno não só mata, como inicia a digestão por dentro. Engole, descansa e espera pelo próximo impulso de fome que a impulsione a seguir em frente. A estação das chuvas é a sua época de abundância. As presas abundam. Os rivais rondam. Os machos, guiados pelo olfato, seguem rastos invisíveis em busca de fêmeas. 2 deles encontram-se debaixo de uma palmeira caída. Levantam a cabeça, enrolando os seus corpos e lutam em silêncio. Sem mordidas, sem sangue, apenas a força decide a dominância. A língua volta a mover-se. O mundo reduz-se a batimentos cardíacos e calor. Ela sente o pulsar do sangue, o leve vai-vem da respiração. Então, um relâmpago.
Um golpe rápido demais para que o olho acompanhe. As presas penetram profundamente, injetam, retiram-se. O seu veneno é alquimia negra, uma mistura de hemotoxinas que rasgam o tecido, quebram embarcações, transformam o sangue em água. É projetado não apenas para matar, mas para aniquilar. O rato tropeça, treme e cai. Em minutos, os seus órgãos começam a falhar. Mesmo uma gota deste veneno poderia matar 5 homens adultos. Para a sua presa, é letal. Alimenta-se rapidamente, engolindo-a inteira. Depois descansa. Acima dela, uma coruja comum voa abaixo, as suas asas silenciosas rasgando a luz da lua. A víbora percebe a vibração das penas, a sombra tênue. Ela fica paralisada. As garras da coruja roçam a areia e falham. A víbora desaparece sob a superfície em um instante. Ela se enterra com movimentos sinuosos até que apenas seus olhos fiquem acima dos grãos. Ao amanhecer, o deserto voltará a arder. As pedras ficarão chamuscadas, o ar vibrará com o calor. Por enquanto, ela desliza de volta para a sua toca, deixando-se embalar pela areia fresca. As horas passam em silêncio. O seu coração desacelera. O seu corpo conserva energias, água, calor, respiração. Neste mundo de extremos, a quietude é sobrevivência. A noite regressa. O horizonte tinge-se de laranja para depois desvanecer-se em violeta. A víbora levanta-se novamente com uma paciência infinita. Dirige-se para um uade pouco profundo, onde a umidade se mantém um pouco mais e as presas abundam. No caminho encontra outro da sua espécie, um macho mais pequeno, mais leve e inquieto. Aproxima-se com cautela, balançando o corpo de um lado para o outro. Quando 2 víboras de escamas serrilhadas se encontram, a paz nunca é garantida. A comida é escassa, o território é precioso. Elas rodeiam-se, sibilando suavemente. Então começa o sussurro, o som que lhe deu nome e lenda. Esfrega as suas escamas laterais ásperas. Isso produz um silvo seco e áspero, como areia deslizando pelo vidro. O macho responde da mesma forma, e o deserto ressoa com seu canto inquietante. Por um instante parece que eles vão atacar, mas então ela abaixa a cabeça, afastando-se furtivamente. A noite pertence a ela. O deserto está cheio de rivais. As raposas caçam nas dunas ao anoitecer. Os escorpiões rondam pelas fendas, blindados e venenosos. Até mesmo outras víboras, desesperadas pela fome, às vezes atacam os de sua espécie. Aqui, cada criatura caminha na linha tênue entre predador e presa. Mas a víbora de escamas serrilhadas sobrevive onde poucos conseguem. Passam-se semanas sem chuva. A terra racha. O vento arrasta a camada superior do solo, deixando à mostra ossos de aves e exoesqueletos de besouros. A víbora cava cada dia mais fundo, seguindo a areia mais fresca. Ela esperará que a seca passe em silêncio, enrolada numa cavidade onde o calor não a atinge. O seu corpo desacelera até quase desaparecer, respirando uma vez a cada poucos minutos, com o coração batendo quase imperceptivelmente. Então, uma noite, o vento muda. Nuvens se acumulam no horizonte. Um clarão distante ilumina as dunas. Segue-se um trovão, suave e estranho. A chuva cai do céu, sibilando ao bater na areia. A víbora emerge da sua toca, esticando a língua com espanto. À sua volta, o deserto transforma-se. O ar cheira a vida. Sementes enterradas durante anos brotam da noite para o dia. Os sapos, silenciosos durante meses, começam a coachar. A víbora move-se rapidamente pela areia úmida. As suas escamas brilham com o orvalho. É a sua época. Agora caça em abundância, alimentando-se após um longo período de fome. O vencedor fica com o território, os derrotados retiram-se, deslizando para as sombras. Quando acasala, a fer-de-lance fala em segredo. Escondidos entre as raízes, os seus corpos entrelaçados movem-se com uma graciosidade lenta e deliberada. Meses depois, dá à luz crias vivas, réplicas diminutas, com presas já funcionais e veneno letal. Eles se dispersam instantaneamente, cada um destinado a seguir seu próprio caminho. Na selva, a independência começa ao nascer. Mas a abundância desaparece. Com a diminuição das chuvas, os rios encolhem e a floresta seca. O ar úmido se transforma em pó. Agora ele precisa percorrer distâncias maiores em busca de alimento. As noites ficam mais longas e a fome aumenta.
A folhagem seca range sob as suas escamas. Certa vez encontra o rasto de outro predador. Uma grande jiboia tomou o seu território. Os dois se encontram à beira de um tronco caído, com os corpos tensos. A jiboia é maior, mais pesada, mas mais lenta. A cobra veludo ataca primeiro, cravando profundamente os seus dentes. A jiboia se enrosca, agitando-se, mas o veneno age rapidamente. Logo a floresta volta a ficar em silêncio. Com o passar dos dias, a estação seca se torna mais evidente. Os riachos escorrem entre as fendas e a copa das árvores, antes verdejante empalidece. A Ferdilance dirige-se para terras mais baixas, atraída pela umidade tênue perto da margem do rio. Lá, entre troncos podres e pedras envoltas em neblina, encontra refúgio. A selva tornou-se mais rala, mas ainda pulsa com vida. Os macacos prego tagarelam nos galhos distantes. Um jaguatirica move-se furtivamente entre os arbustos, seus olhos âmbar escrutinando o ar em busca de movimento. O felino para, com as narinas dilatadas. Ele a percebe. Por um longo instante, predador enfrenta predador. A víbora mantém-se firme, com a cabeça erguida. O ocelote sibila suavemente, avaliando o risco. Então, com precisão felina, ele se retira. A víbora Ferdilance se agacha novamente. Ao cair da noite, os vagalumes elevam-se no ar úmido, suas luzes piscando como estrelas cadentes. A víbora desliza entre eles, uma sombra entre brasas. O seu corpo, úmido pela orvalho, brilha tenuemente na penumbra. Dirige-se para um caminho estreito que conduz a um terreno aberto, o limite do seu mundo. Ali, sob as últimas árvores, o solo torna-se arenoso e o ar mais rarefeito. Aqui, a selva começa a desaparecer. Entretanto, muito longe, noutro continente, o deserto do Médio Oriente dorme sob uma lua branca. O vento sopra sobre as dunas, sussurrando entre espinhos e pedras. A noite é fresca. O ar está impregnado de um leve movimento. Besouros correndo. Um lagarto que se esgueira entre as sombras. Sob uma rocha plana, enterrada na areia, começa uma ondulação. Os grãos movem-se. Uma pequena víbora de cor castanha pálida emerge do seu esconderijo. Os seus olhos captam a luz da lua como gotas de ouro derretido. A víbora de escamas serrilhadas, Aeschys carinatus, acorda. Com apenas meio metro de comprimento, esguia e musculosa, move-se com precisão subtil. As suas escamas brilham com uma borda dentada tênue, pálidas nas laterais e ásperas como lixa. Quando desliza, não deixa rastros. Ela sai da sua toca e para, farejando o ar com um leve movimento da língua. Enquanto o último calor se dissipa das pedras, a cobra começa a se mover. O seu corpo ondula com um ritmo estranho e eficiente, deslizando sobre a areia que arrefece. Cada movimento deixa uma marca em loop, um registro de velocidade e intenção. Ela caça à noite, quando a vida se atreve a agitar-se. Lagartixas pequenas, gerbos, grilos, qualquer coisa que se mova e respire é presa válida. Ela para perto de um arbusto. Sob os espinhos, um rato range. Ela enrosca-se instantaneamente, imóvel, com a cabeça ligeiramente levantada da areia. As suas pupilas contraem-se. A chuva também traz consigo outros, companheiros, rivais e adversários. Os machos procuram-na pelo seu cheiro, atraídos por vestígios invisíveis no ar úmido. Quando a encontram, lutam, contorcendo-se, retorcendo-se com os corpos erguidos e entrelaçados, força contra força. O vencedor ganha o direito de transmitir a sua linhagem. Em breve, nas profundezas de uma cavidade sob uma rocha, ela colocará os seus ovos. Pequenos, brancos, perfeitos. Ela não os protegerá. O seu trabalho está feito. O deserto decidirá o seu destino. Dias depois, a chuva cessa. A terra seca novamente. Os riachos desaparecem na areia. O ciclo se fecha. As cobras recém-nascidas emergirão para um mundo mais hostil, minúsculas, mas completamente armadas, com presas afiadas e veneno pronto. A adulta observa o horizonte de sua posição privilegiada sob uma pedra. A lua se ergue, um disco pálido sobre dunas infinitas. Ela se move mais uma vez, deslizando com facilidade, seu corpo uma fita de movimento contra a terra iluminada pelas estrelas. Cada planagem a aproxima de novos territórios, novas presas, novos silêncios. Em breve, o horizonte mudará novamente. O ar seco amolecerá e o aroma verde retornará. Ao sul, muito além das dunas, estendem-se as florestas de África.
úmidas, repletas de nova vida. A luz da manhã filtra-se através de 1000 folhas. A luz do sol cintila como moedas espalhadas pelo chão da floresta. Muito acima, onde os ramos se entrelaçam formando uma catedral verde, uma sombra fina move-se, desliza entre a luz salpicada e as folhas. Silêncio absoluto. As suas escamas brilham com tons mutáveis de esmeralda e bronze, o verde do musgo, a cor castanha da casca. Este é o Boomslang, desfólidos tipos, o assassino silencioso do sul de África. Com apenas 2 metros de comprimento, mas incrivelmente esguio, ele se move como água entre os galhos. Sua cabeça é pequena, triangular, perfeitamente esculpida, com olhos enormes que não piscam. Seus olhos olham para a frente, ao contrário da maioria das cobras, o que lhe proporciona visão binocular. A partir desta altura, observa tudo. Um lagarto a apanhar sol num galho, um camaleão a mimetizar-se num ramo, o tremor das asas de um pássaro enquanto cuida do seu ninho. O Boomslang vive num mundo de quietude. Caça não perseguindo, mas através da invisibilidade. Balança suavemente com a brisa, imitando as folhas, a sua língua move-se, saboreando o ar, traduzindo o aroma em conhecimento. Lá embaixo, um tecelão voa em direção ao seu ninho, levando um galho. O Boomslang fica imóvel, com todos os seus músculos tensos. Ele espera. Os minutos passam. A floresta zumbe com o chilrear dos insetos. O sussurro do vento entre as folhas da acácia. O canto distante dos calaus. A cobra permanece completamente imóvel. Apenas os seus olhos se movem, seguindo a trajetória da ave. De repente, um movimento fugaz. A ave pousa. Um silvo suave, quase inaudível, escapa da garganta da cobra Boomslang. Ela ataca. O movimento é rápido, fluido e preciso. O pássaro bate as asas uma vez, depois fica em silêncio, pendurado inerte no seu ninho. A cobra retira-se, expectante. O seu veneno, um potente hemotóxico, começa a fazer efeito. Ele infiltra-se nas veias, destruindo a capacidade de coagulação do sangue. Em questão de minutos, o corpo da vítima transforma-se num torrente de hemorragias internas e externas. Mesmo uma gota diluída poderia matar 10 homens adultos. No entanto, a morte não chega instantaneamente. A picada desta cobra pode parecer leve no início, quase indolor. Horas depois, começa a jorrar sangue pelo nariz, olhos e gengivas. Mas no topo das árvores não há crueldade. Apenas sobrevivência. A Boomslang alimenta-se, engolindo lentamente. Quando termina de comer, enrosca-se num ramo iluminado pelo sol, aquecendo o seu corpo esguio. As escamas brilham como cristal, captando a luz que parece atravessá-las em vez de refletir. Lá embaixo, o perigo espreita. Uma sombra desliza pelo chão, as amplas asas de uma águia negra. Ela examina as copas das árvores, seus olhos penetram a folhagem. A Boomslang se agacha, achatando-se contra um galho, ficando imóvel mais uma vez. A águia passa, as horas passam. A floresta muda com o dia. Os lagartos se lançam, os insetos zumbem. Os pássaros cantam dos seus ninhos, acima da linha da luz solar. O Boomslang move-se novamente. Ele sobe mais alto, procurando ovos. Perto da copa de uma árvore marula, ele encontra um ninho de tecelão cuidadosamente tecido com erva seca. A abertura está voltada para baixo, uma entrada estreita que só os predadores mais pequenos poderiam alcançar. Mas a Boomslang foi concebida para a precisão. Ela abaixa a cabeça estreita, contorcendo o corpo com delicadeza. Lá dentro, a mãe bate as asas em pânico. Um golpe, silencioso e imperceptível, e o ninho volta a ficar em silêncio. Ela come os ovos com cuidado, um por um, esmagando-os entre as mandíbulas. Depois, satisfeita, volta a descansar, mas não por muito tempo. Um lagarto arborícola, robusto e musculoso, com garras que se cravam na casca, sobe na mesma árvore. A sua língua se move, saboreando o aroma dos ovos, do sangue, da vida. O Boomslang o pressente antes mesmo de ele aparecer. Os seus olhares se cruzam através de um galho estreito. O lagarto bate com a cauda, arranhando a casca com as garras. A cobra enrola-se com mais força, com a cabeça erguida. A tensão era palpável no ar entre eles. O lagarto ataca. A Boomslang desliza para o lado. O seu corpo desaparece entre a folhagem, serpenteando entre as trepadeiras mais rápido do que o lagarto consegue acompanhá-la. A perseguição dura segundos antes que a distância os engula a ambos. A noite cai rapidamente.
A floresta escurece, tornando-se dourada, depois âmbar e finalmente preta. A Boomslang encontra um galho oco, desliza para dentro e se aconchega no ventre fresco da madeira. Lá ela descansará. Seu coração desacelera. Sua respiração se aprofunda. Nesta câmara oculta, ela dormirá até o amanhecer. Quando a manhã chega, a floresta muda novamente. A névoa se eleva da terra, envolvendo as árvores em um halo prateado. A Boomslang desliza para fora do seu buraco, a sua língua agita-se para saborear o ar. Sente-se que a estação está a mudar. Primavera. Na primavera, a copa das árvores transforma-se num campo de batalha. Os machos, com cores mais vivas, verdes mais profundos e olhos mais brilhantes, movem-se entre as copas em busca de fêmeas. Quando dois se encontram, levantam-se, corpos entrelaçados, batendo não para ferir, mas para dominar. O seu combate é uma dança de espirais e equilíbrio. Empurram-se e contorcem-se, lutando até que um ceda, deslizando derrotado. O vencedor reivindica o direito de se reproduzir. Quando encontra uma fêmea, ela espera entre as folhas, tranquila e imóvel. Eles entrelaçam-se. Passam-se horas antes de se separarem. Meses depois, ela depositará os seus ovos no oco de uma árvore, confiando-os aos cuidados da floresta. As crias nascerão completamente armadas. À medida que o verão dá lugar ao outono, a copa das árvores começa a rarear. As folhas tornam-se castanhas e caem. A floresta ilumina-se, a luz abre caminho onde antes reinava a sombra. As presas escasseiam. O Boomslang caça menos, movendo-se apenas quando a fome o exige. O inverno nestas terras é suave, mas as noites tornam-se frias. A cobra procura refúgio no buraco de um tronco podre e aconchega-se no seu interior. Lá, na escuridão, ela esperará a estação passar, com o coração batendo mais devagar e o corpo conservando energia. As semanas passarão. Quando as primeiras chuvas voltarem, a Boomslang despertará novamente. A copa das árvores vibrará com o barulho de insetos, pássaros e sapos. A cobra verde retomará a sua patrulha silenciosa, deslizando invisível entre galhos e sombras, um fantasma que mata sem fazer barulho. Por enquanto, a floresta respira suavemente. A luz do sol se desvanece e a Boomslang se enrosca em silêncio. Lá embaixo, o vento agita as folhas caídas. A secura impregna o ar, evocando desertos, areia e sal. A estação muda, as folhas caem, flutuam uma a uma, levadas para leste pelo vento. Além destas árvores, existe outro mundo. Um mundo de costas e falésias, de ventos secos e neblina marinha. Uma terra onde a terra vermelha se encontra com o mar. Chegamos mais uma vez à Austrália. A névoa do amanhecer se eleva da borda da floresta tropical, suave e prateada contra o dossel verde escuro. Na penumbra do amanhecer, os campos que se estendem além brilham com o orvalho. Imensas extensões de cana-de-açúcar sussurrando ao vento. Abaixo delas, escondido na terra úmida, algo se agita. Uma cabeça estreita emerge da tampa de um tronco oco. Os olhos pálidos brilham sob a nova luz. A taipã costeira, Oxyuranus scutelatus, começa o seu dia. Segue-se quase 2,5 metros de músculo, liso como seda. O seu corpo é bronzeado nas costas, esbatendo-se em creme em direção ao ventre. A cabeça é longa, em forma de caixão, esculpida para a velocidade. O ar zumbi levemente enquanto ele move a língua. Em algum lugar próximo, sob a cana-de-açúcar, algo pequeno range. O taipã move-se como uma sombra. Ele consegue detectar o mais leve calor de um batimento cardíaco, o tremor da respiração entre a erva. Desliza para a frente, o seu corpo fluindo entre os caules como fumo. À frente, um rato corre, gordo pela abundância da estação. Inconsciente. Então, o movimento. Iluminação. A cobra ataca, rápido demais para que o olho possa acompanhar. Uma mordida. 2, 3. Cada dente injeta uma fração de gota, uma tempestade de veneno medida. O rato salta, convulsiona e cai imóvel. A taipã recua, observando. O seu veneno é uma mistura de neurotoxinas paralisantes, miotoxinas que destroem os músculos e agentes coagulantes que selam o destino por dentro. Uma única gota poderia acabar com 15 vidas humanas. Em questão de minutos, o corpo do rato jaz inerte, com os nervos paralisados. A taipã alimenta-se com cuidado, engolindo inteiro, deslocando a mandíbula com uma precisão surpreendente.
O seu corpo ondula ao contrair os músculos que absorvem a comida. Quando termina, descansa sob a sombra fresca dos canaviais e da terra. Comeu o suficiente para vários dias. Ao meio-dia, o sol brilha com um brilho branco. Os campos resplandecem sob o calor e a floresta zumbe com os insetos. A Taipan refugia-se em seu covil, uma cavidade sombreada sob uma árvore caída, onde suas raízes se entrelaçam na terra úmida. Lá ela espera. O dia lá fora torna-se insuportável e mesmo essa criatura da morte precisa descansar. Ao cair da tarde, a vida volta ao seu curso. O calor amaina, as sombras se alongam. A Taipan volta a se esgueirar, saboreando a brisa com a língua. Ela se move com graça cautelosa, serpenteando entre a relva e as trepadeiras. Além do campo, uma cobra marrom toma sol sobre uma pedra, imóvel, com o olhar fixo no nada. As duas cobras compartilham esta terra com inquietação. Ambas são predadoras e rivais por natureza. Elas percebem-se instantaneamente. A Taipan levanta a cabeça e tende o corpo. A cobra castanha sibila e enrola-se defensivamente. Durante um momento tenso, ambas permanecem imóveis, avaliando-se, decidindo. Então a cobra castanha desliza para trás, cedendo terreno. A Taipan baixa a cabeça, tranquila novamente. Ela não precisa travar batalhas desnecessárias. A noite está cheia de presas mais fáceis. Sobre as nossas cabeças, uma ave de rapina voa em círculos. As suas amplas asas rasgam a luz que se desvanece. Os seus olhos seguem o movimento lá embaixo, mas a Taipan já se foi, deslizando entre os arbustos, desaparecendo como se a própria terra a tivesse engolido. A noite cai. A selva tropical zumbe. Os sapos coacham nas valas úmidas e o ar fica carregado de umidade. A cobra move-se com renovada confiança, atravessando do campo para a floresta. Aqui o solo é macio e transborda de aromas. Bandicutes, ualabis e aves que nidificam. A Taipan para à beira de uma pequena clareira, movendo rapidamente a língua. A presa está perto. Um pequeno marsupial salta para a clareira com o nariz a tremer. Ele cheira e fica paralisado. Tarde demais. O ataque da Taipan é um borrão. O animal desaba em segundos, seus músculos se contraem em espasmos antes de relaxar. O veneno age rapidamente. As neurotoxinas paralisam os nervos. As miotoxinas destroem o tecido. Eles param de respirar antes que o medo possa surgir. O seu veneno é um dos mais potentes do planeta. Cada caçada acarreta o risco de ferimentos. Quanto mais rápido a presa cai, menos chances há de ela lutar ou de o inimigo contra-atacar. Ao amanhecer, a Taipan se alimentou novamente. Ela se retira mais uma vez, para as profundezas de sua toca, onde o ar é fresco e tranquilo. O sol nasce. Começa um novo dia. E com ele, um novo ciclo de vida e morte. As semanas passam. A estação das chuvas começa a se tornar perceptível. Nuvens densas acumulam-se sobre a floresta. O ar fica impregnado com o aroma da chuva. Quando as tempestades eclodem, fazem-no com fúria. Trovões que abalam as árvores, chuva que bate contra as folhas. Os campos ficam inundados e o mundo torna-se líquido. Para a Taipan, isto é abundância. As inundações expulsam os roedores das suas tocas. A terra transborda de vida e, com ela, de oportunidades. Após as chuvas, a população de taipans aumenta. A abundância de presas cresce, assim como a de caçadores. Os machos dispersam-se em busca de fêmeas. Os meses mais quentes trazem consigo combates e cortejos. Dois machos encontram-se sob um manto de chuva. Os seus corpos entrelaçam-se e agitam-se numa luta silenciosa. Não mordem. Lutam pelo domínio. Os seus músculos entrelaçam-se e deslizam numa teia hipnótica até que um cai, imobilizado, derrotado. O vencedor levanta-se e avança em direção à sua companheira. Quando a encontra, ela espera por ele sob uma teia de lianas. Envolvem-se mutuamente, saboreando o ar. Lentamente, os seus corpos entrelaçam-se num movimento quase terno. Horas depois, separam-se e a fêmea esgueira-se na escuridão em busca de refúgio para os seus ovos. Nos meses seguintes, nascerão as suas crias, versões em miniatura dela própria, cada uma já armada com um veneno suficientemente potente para matar. Quando a estação das chuvas termina, a floresta começa a secar. Os rios diminuem. Os campos brilham sob o sol que retorna.
A taipan caça menos agora, conservando a sua energia durante o calor prolongado. Ela descansa sob as rochas, em troncos ocos, à sombra fresca dos cupinzeiros. O mundo exterior volta a ficar tranquilo, mas não totalmente. Os predadores continuam a rondar. Um lagarto com escamas pretas e douradas fareja as raízes. Detecta o cheiro da taipan e para. Ambos os animais pressentem a presença um do outro, embora nenhum se mova. A taipan espera. O lagarto afasta-se, impulsionado pela fome. Com o passar dos meses, o sol põe-se mais baixo, o ar fica mais frio. A taipan move-se com menos frequência, preferindo a quietude ao movimento. E então, uma manhã, o vento muda. Sopra com mais força, arrastando sal e salpicos de água do mar. A borda da floresta tropical treme com ele. As folhas tornam-se prateadas com a rajada. Em breve, as tempestades voltarão. Os campos ficarão inundados. O ciclo recomeçará. Mas, por enquanto, a cobra retira-se para a sombra da terra, enrolando-se sobre si mesma. À medida que a noite avança, o círculo fecha-se. A história de Venom termina onde começou.